Olá pessoal, segue para vocês mais um vídeo da nossa proposta de partilhar conhecimentos e fundamentos da nossa querida Umbanda. Hoje a gente vai falar sobre a Pemba. A origem da Pemba vem de uma lenda africana, onde Sobá era governador de uma região da África e tinha uma filha chamada Emipemba. Emipemba se apaixona e começa a viver um grande amor, mas Sobá era um governador e um pai muito autoritário e já tinha para essa filha um destino traçado, e nesse destino não havia possibilidades dela se relacionar com alguém. Diante do fato dela estar se relacionando com alguém, Sobá manda matar o amado de Emipemba e jogá-lo na água do rio. A região onde Sobá governava era rodeada pelos montes Cabanda e pelo rio Usil, e é neste rio que o amado de Emipemba é jogado. Emipemba fica sabendo da ordem do pai e fica muito abalada. Então, na intenção de tornar esse amor eterno, ela começa todos os dias a fazer um ritual. Pela manhã, ela se cobria com os pós brancos que eram extraídos desses montes Cabanda, e nesse ritual de se cobrir com os pós, ela flutuava, seu corpo levitava e no chão ficava somente o pó em formato de tubo. E à noite ela se lavava nas águas do rio. Ela fazia isso escondida, porque o pai, sendo autoritário, jamais admitiria tal ritual. E ela também queria fugir da fúria do pai. Mas algumas pessoas que ali moravam acabaram vendo esse ritual acontecer e foram contar a Sobá. Sobá não aceitou o que aquelas pessoas disseram, ficou muito nervoso e acabou dando ordem para que essas pessoas fossem degoladas. Mas antes que a ordem fosse cumprida, ele notou que aquela fala das pessoas podia ser verdade, porque elas levavam em seu corpo o tal pó branco que fazia a filha dele levitar. Então ele toca na mão dessas pessoas, e quando ele toca na mão dessas pessoas, ele entra em contato com o pó branco e ele se transforma. E essa transformação acaba correndo África fora por diversas regiões, e todos querem saber que pó milagroso é esse que permitiu tal transformação. E aí, de geração em geração, essa história vem chegando até a gente, e a gente consegue então conhecer os benefícios da Pemba e como ela é usada nos dias atuais. A Pemba, para quem não conhece, é esse objeto aqui. Ela é constituída de minérios naturais. Ela é um giz, e os minérios naturais que a constituem é o calcário, por exemplo, muito encontrado aqui no Brasil. A Pemba, ela é utilizada nas mais diversas solenidades que existem na África, justamente pelo simbolismo, que ela apresenta. Ela acaba sendo usada nas solenidades, nas festas, nas reuniões que os africanos realizam. No nosso caso, o uso dela é no terreiro. Então, para que ela deixe de ser apenas um giz no terreiro, ela é cruzada, ou seja, ela é magnetizada pelo guia, E então ela passa a se tornar um grande fixador de energia. Ela se torna sagrada e também ela simboliza o elo entre o mundo espiritual e o mundo material. No terreiro também a gente usa a Pemba. Na verdade, acho que talvez o principal uso dela, seja para fazer os pontos riscados. Os pontos riscados são esses desenhos que os guias fazem no chão. Cada um deles tem um simbolismo. Esse aqui é uma foto extraída da internet, tá bom? Só para vocês poderem ter uma ideia de como que funciona. E essa Pemba aqui, vale lembrar, ela não tá cruzada, tá bom? Por isso que eu tô mostrando ela para vocês. Porque quando a Pemba ela é cruzada, ela precisa ser guardada em local adequado e só pode ser usada para a finalidade a qual ela se destina, tá? E aí, normalmente, ela é guardada nas caixinhas que os médios têm, dentro de um saquinho plástico,
dentro de um saquinho de pano ou dentro de uma caixinha. E cada guia tem também a sua pemba. Então o caboclo usa uma, o preto velho usa outra, o Exu usa outra. E elas ficam devidamente identificadas dentro da caixinha. Por que isso? Porque a pemba, depois de cruzada, ela se torna um fixador de energia, né? E sendo um fixador de energia, é através do riscar o ponto no chão que os guias vão movimentar essa energia, tá? E a pemba, ela também pode ser usada em pó. A pemba em pó, ela é amassada aqui. Então pega-se essa pemba e amassa-se, transformando ela assim. E depois que ela ficou em pó, normalmente o uso habitual é que ela seja soprada. E então ela serve para rituais de limpeza e de proteção, né? Vivemos momentos diferentes, então a gente não pode dizer que daqui para frente ela continuará sendo soprada, mas a pemba em pó, na prática, ela fica assim, ó, tá vendo? E aí ela desenvolve a função de rituais de limpeza e proteção. Então, como a pemba cruzada é um fixador de energia, os guias utilizam no ponto riscado e eles fazem essa movimentação da energia. O ponto riscado a gente vai estar falando no outro vídeo para vocês. Ele está intimamente ligado com a pemba, por isso a pemba vem antes, tá? A pemba também, ela pode variar de cor. Ela pode ser apresentada assim. E aí, o que vai acontecer? Cada terreiro vai determinar como a pemba é usada, se colorida ou se branca, e também cada guia vai determinar isso. No nosso terreiro, a gente usa, independente da corrente, sempre a pemba branca, tá bom? Outra curiosidade interessante sobre a pemba é um termo que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o filhos de pemba. Trabalhadores da Umbanda têm essa denominação, né? São habitualmente chamados de filho de pemba. E por que são assim chamados? A pemba, ela tem ligação direta com a lei maior. Então, esses trabalhadores da Umbanda, eles estão sob a proteção dessa lei maior. Daí, então, a determinação, né? Esse chamar popular de filhos de pemba. E estar sob a proteção da lei maior não significa que os trabalhadores de Umbanda são mais protegidos que os não trabalhadores ou que eles têm uma proteção especial, estão livres, né, de coisas que não trabalhadores podem vir a sofrer. Muito pelo contrário, né? Esses trabalhadores, eles têm responsabilidades, eles têm compromissos com a lei maior. E é justamente aí que entra a diferença entre quem trabalha e quem não trabalha. Quando um trabalhador da Umbanda, quando um filho de pemba se desvia do caminho, né, quando ele sai da retidão, ele é cobrado imediatamente. Esse andar errado dele vai causar a cobrança imediata e vai exigir a reparação dessa má conduta, tá bom? Então, esse foi o vídeo sobre a pemba. Eu espero que vocês possam ter adquirido conhecimento. E estamos aqui para esclarecer dúvidas e aproveitamos também para pedir novamente que todos continuem se cuidando, usando máscara, álcool em gel, respeitando o distanciamento e quando chegar a sua vez, se vacine. Grande abraço a todos!